Olá, eu sou a Michele e hoje na nossa aula nós vamos aprender como marcar eventos térmicos no DSC utilizando softwares. Então, nós já sabemos a definição da técnica de DSC, alguns princípios e agora como a gente vai aplicar esse conhecimento. Existem vários softwares de análise térmica para DSC e eles vão depender do fabricante do equipamento, mas em geral, como eu já mencionei, eles seguem o mesmo padrão de lógica. Inicialmente, a gente precisa abrir o arquivo desejado, depois precisamos selecionar os eixos a serem utilizados. No caso do lado esquerdo, no eixo Y, a gente pede o heat flow, em função do tempo ou da temperatura, dependendo do seu experimento. Com isso, é necessário identificar os eventos térmicos que estão ali, se eles são endotérmicos, exotérmicos, se existe variação da linha base, marcando então o início e o final do evento e calculando, quando necessário, as entalpias e as respectivas temperaturas associadas. Então, o primeiro passo aqui, eu estou mostrando o exemplo de um software específico. Então, a gente vai na pastinha DSC, abre o arquivo desejado, depois escolhemos os sinais que nós queremos que estejam nos nossos gráficos, que no caso é heat flow, em função da temperatura. E nós temos então o gráfico aqui aberto. Nós podemos observar que temos a presença de um pico endotérmico e agora nós vamos caracterizar esse pico. Antes de começar a caracterizar, nesse software é interessante, nós vimos em Analyze, em Options e pedimos para que sejam marcadas as temperaturas iniciais e finais no Onset Label e no Peak Label. Com isso, nós vamos em Analyze, em Integrate Peak, Linear, e vai aparecer para nós as setinhas iniciais e finais, no qual a gente marca o início da transição, no caso aqui a temperatura inicial é 127,82, a temperatura final 135,54, a temperatura de pico 134,34 e a temperatura onset que é de 133,56. A entalpia envolvida é de 150 joules por grama. Vamos fazer agora o cálculo de uma TG. O que a gente pode observar no nosso gráfico? Que a gente tem um desvio da linha base, correspondendo então a essa transição vítrea. Então, nós vamos em Analyze, Glass Transition. Nós vamos marcar qual que é a temperatura inicial e final que a gente deseja e escolher qual tipo de método que nós vamos utilizar para fazer esse cálculo. Existem basicamente três formas, seria a inflexão na curva, a meia altura e a meia largura. Então, a gente escolhe qual método que a gente quer utilizar e a gente tem, então, aqui o gráfico interpretado. A temperatura inicial escolhida foi 13,73, a temperatura final, 34,18, o onset extrapolado foi 21,27, o endset foi 25, a temperatura de fato encontrada pela meia altura, ela é 23 graus, ou seja, a TG desse material encontra-se em 23 graus, e nós temos ainda também a variação do calor específico durante esse processo. Então, vou deixar aqui para vocês uma pergunta: como que a gente marca numa curva de DSC o início e o final de um pico para que possamos calcular a entalpia do mesmo? Lembrando que a entalpia nada mais é do que a área do pico dividido pela massa. Essa ficou mais fácil, hein? Deixei uma dica. Nos vemos, então, na próxima aula. Obrigada!